Talvez você nunca tenha pensado sobre a importância do arrependimento, mas pensando com os nossos conceitos, nossa visão de mundo, pensando de uma maneira bem prática, na verdade o arrependimento faz ou faria bem à humanidade. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Se arrepender contribui para uma vida melhor. Porque se arrepender é dizer que nós erramos, nós falhamos, que nós não somos perfeitos. E isso é muito bom. Para algumas pessoas pode ser motivo de vergonha, de fraqueza. Se apresentar diante de uma igreja dizendo que é pecador, talvez seja uma coisa muito difícil, muito constrangedora. Mas por que o arrependimento faria bem à humanidade? Porque se a humanidade reconhecesse os seus erros e acertasse, e se arrependesse, reconhecendo muitos erros, e que muitas coisas na história não deveriam ser como foram, nós teríamos um mundo melhor. Muitos erros, muita vaidade, muita prepotência, muita arrogância. A história da humanidade é assim. O primeiro homicídio na palavra de Deus, que a Bíblia registra, foi por causa de uma inveja. Foi por causa de um desentendimento entre irmãos. E não houve arrependimento. O arrependimento, ele é tão importante para nós porque ele nos torna uma pessoa melhor, quando nós reconhecemos o nosso erro. Nós cuidamos da ecologia, cuidamos das crianças, dos idosos, temos boas políticas, algumas delas importantes para a nossa população, mas nós deveríamos também pensar a respeito disso, que o arrependimento cabe. É bom para o outro, é bom para a nação, é bom para nós. É bom para a família quando nós reconhecemos que nós estamos errando, estamos falhando, como a pessoa quando eu peço perdão. Mas também existe o nosso arrependimento na esfera espiritual. Quando nós reconhecemos diante de Deus que nós estamos perdidos, que não há direcionamento, que só há escuridão e trevas. E nós ouvimos destes candidatos e de tantos outros a respeito de arrependimento, porque arrependimento é você pensar em uma nova postura, um novo caminhar, um novo andar, um novo comportamento. O arrependimento nos ajuda nesta reflexão. Quantos de nós temos muitos arrependimentos por não ter feito uma coisa ou por ter feito alguma coisa que nos causou constrangimento, tristeza e arrependimento? Mas quantos melhoraram a partir de um arrependimento? Quantos, a partir do arrependimento, não passou a construir uma vida nova, melhor, aprendendo com os erros? E do ponto de vista bíblico, se arrepender é algo que Deus espera de nós. Agora, Deus é Deus. Talvez, se você se arrepender de alguma coisa com relação a alguém e fizer uma confissão de arrependimento para com alguém, é possível que esta pessoa piore mais ainda a situação e não te perdoe. Pode ser que o seu arrependimento para com alguém piore mais ainda a situação, mas diante de Deus não. O que Deus espera de nós é um coração arrependido, porque Deus nos conhece, Ele sabe da natureza. Não adianta a gente querer posar de bonzinho para o Senhor, não adianta. Não adianta a gente aparentar ser o que nós não somos. Deus conhece o nosso coração. E é por isso que o arrependimento na Bíblia, ele é tão importante, porque ele é um passo
Ele é um passo, é um dos passos na trajetória cristã, no entendimento da palavra de Deus, e nós encontramos isso em Atos 2:38. Abra sua Bíblia, nesse texto de Atos 2:38. Atos 2:38 diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele coloca como condição primeira, antes do batismo, o arrependimento. E este arrependimento é uma reflexão. Por que eu tenho que me arrepender? Naturalmente porque tenha feito alguma coisa que não agradou, alguma coisa errada, alguma coisa que não estava no propósito. Ou então porque você tenha errado o alvo proposto por Deus para a sua vida. E quando você erra o alvo proposto de Deus para a sua vida, você peca ou você está em pecado. Porque Deus quer o melhor para nós. E quando nós não seguimos essa cartilha, nós não apenas estamos no erro, permanecendo no erro, mas também poderemos errar e continuar errando. E é por isso que Deus nos dá a oportunidade. Esse texto fala que Pedro, em Atos no capítulo 2, fez um sermão, assim que Jesus subiu ao céu. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu aos seus discípulos alguns dias, ficou 40 dias com os discípulos e apareceu algumas pessoas. Antes dele subir para a glória, ele se encontrou com os seus discípulos, e quando ele subiu ao céu, os seus discípulos assumiram o ministério, a responsabilidade da continuidade da pregação da palavra de Deus. E Pedro então se levanta ali em Jerusalém e faz um sermão. E no sermão que ele faz, quase 3.000 pessoas se arrependeram. Que coisa maravilhosa! Imagine uma nação inteira que se arrepende dos seus erros. Imagine se a cúpula mundial se reunisse e falasse assim: olha, nós erramos aqui, nós erramos ali, essa política foi equivocada, essa política obedeceu aos nossos próprios interesses. Imagine se os nossos familiares, se nós fizéssemos assim, um levantamento do nosso passado e falássemos assim: olha, nós erramos, eu aqui não acertei, eu ali errei. E é por isso que o arrependimento contribui para uma vida melhor. É doloroso? Sim. Muitas vezes é uma forma de você se humilhar? Sim. Mas a Bíblia diz que Deus exalta aquele que se humilha. É o contrário. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor e quando nós nos arrependemos, apresentando seja qual for o pecado. Eu nunca me esqueço de uma pregação que eu fiz, em que eu disse que possivelmente alguém no auditório poderia ter matado alguém, e uma pessoa depois me procurou, que eu tive quase a certeza, não iria julgar, que ela em algum momento ela matou alguém, ela não queria confessar, mas aquilo estava ali no coração dela. E ela carregava aquilo por muito tempo. E ela nunca comentou, e talvez por vergonha ou por ser uma coisa muito pesada, até porque ela poderia ser denunciada por alguém, não é verdade? Mas a verdade é que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. É Deus quem perdoa. E a nossa vida é com Deus em primeiro lugar. Então Pedro aqui no seu sermão, se você em casa ler o capítulo 2, ele vai fazer uma trajetória, ele vai citar Davi, ele vai citar os patriarcas, ele vai citar como Deus construiu a história da salvação no Antigo Testamento. E ele então incita, convida as pessoas a aceitarem o testemunho de Jesus, que tinha acabado de morrer e ressuscitar. A coisa ainda estava aí borbulhando em Jerusalém, e Pedro então faz um discurso, faz um sermão, dizendo assim: olha, arrependei-vos. E por que é tão difícil arrepender? Por que é tão difícil reconhecer os nossos erros? Porque dói, porque é humilhante. Mas diante de Deus não, diante de Deus é cura. Diante de Deus é salvação. Diante de Deus arrependimento é vida nova. Diante de Deus arrependimento é um novo começo. Arrependimento no Antigo Testamento tem a ver com retornar
O Antigo Testamento aplica isto ao movimento giratório de retorno. O Antigo Testamento tem este entendimento. O Novo Testamento também caminha neste sentido, mas ele trabalha também a questão da mudança de mente, a maneira de pensar que se torna diferente. Eu antes pensava com a minha mente, eu agora penso com a mente de Cristo, e a minha mente está na sua palavra, e é esta palavra que vai moldar o meu caminho. Isto é conversão. Não é conversão a uma igreja, não é conversão a um pastor, não é conversão a uma denominação, não é conversão a qualquer outra coisa, é uma conversão a alguém, a uma pessoa, que é Jesus Cristo, aquele que morreu, ressuscitou e aquele que prometeu vir buscar a sua igreja. E subirão com ele aqueles que estão arrolados nesta igreja universal, que foi dito aqui. Então o arrependimento, ele é um requisito, e aqui Pedro apresenta este primeiro requisito antes do batismo: arrependei-vos. Qual é a reflexão que nós fazemos a respeito disso? O que eu preciso fazer para ser salvo? Se arrepender. Não é dar dinheiro para a igreja, não é andar com um paletó bonito ou com um carro bonito, ter uma casa na praia, na montanha, não. Ser salvo não depende das questões materiais. Ser salvo depende da nossa fé em aceitar a Cristo Jesus, pela graça de Deus que nos salva, porque a salvação é pela graça de Deus mediante a fé. E Pedro faz então este convite: arrependei-vos, arrependei-vos, reconheça os seus erros, reconheça os seus pecados, as suas transgressões, reconheça o erro de não acertar o alvo estabelecido por Deus para a sua vida. É deixar o próprio caminho e seguir a Cristo como discípulo. Arrependimento pode ser acompanhado de contrição, de tristeza pelos atos cometidos. Podemos sentir culpa, até um sentimento de castigo e punição, pelo fato de temermos que um dia estaremos diante do tribunal de Cristo. Mas é necessário, porque ele marca uma nova trajetória. O arrependimento deve ser sincero, individual, urgente, e deve nos fazer reconhecer que nós dependemos totalmente de Deus. E é por isso que Pedro fala: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Essas breves considerações sobre o arrependimento e o batismo, que vem logo em seguida. Ele nos apresenta o batismo como ato posterior ao arrependimento, porque o arrependimento marca então uma mudança de mente, uma mudança de vida, e esta mudança de vida ela vem seguida de um ato que no entendimento de alguns pode ser considerado um ritual, e não deixa de ser um ritual. É um rito em que marca este arrependimento e uma nova vida, e esta pessoa passa a integrar a igreja de Cristo como membro através do batismo. E como dito aqui, como ouvimos claramente, que o batismo marca esta morte para o mundo, esta morte para com o seu passado, para com os seus pecados, porque Deus perdoa os nossos pecados, e isto é salvação. Nós, através do batismo, da nossa pública profissão de fé, com o seu caráter racional, intelectivo, de alguém que entende, de alguém que compreende, de alguém que toma a sua atitude de crer, e esta pessoa é mergulhada nas águas, porque o batismo significa mergulhar, baptizo, esta palavra tão conhecida dos irmãos. E esta é a orientação de Pedro então: arrependei-vos e seja batizado. Sejam batizados aqueles que se arrependeram e confiaram no Senhor. O batismo não transmite vida eterna, o batismo não salva. Não há referência no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, a respeito de batismos infantis ou de bebês, porque o batismo é para quem crê, e esta é uma capacidade, é uma função intelectual de alguém que crê, racional. Indica que a pessoa está apta para fazer parte da igreja, porque se arrependeu, confessou os seus pecados, e é por isso que Pedro fala: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Este é o evangelho simples e básico. A trajetória do discípulo
ela precisa começar com este arrependimento. E se nós podemos melhorar uma nação, se nós podemos melhorar a nossa casa, se nós podemos melhorar a nossa vida com arrependimento, nós também podemos melhorar a nossa vida com Deus. De estar sem culpa, livre do castigo, livre da punição, porque tudo isso Jesus já fez por nós. Não resta mais sacrifício, porque o sacrifício quem fez foi Jesus na cruz. O que resta a nós é aceitar este presente, esta graça que o Senhor fez por nós. Nós, com os nossos pecados, nossos erros, nosso egoísmo, nossa natureza pecaminosa e perversa que a todos atinge, nós somos incapazes de nos salvar a nós mesmos, e é por isso que nós estamos necessitados, carentes e precisamos desta graça do Senhor. Você que aqui veio nesta manhã, que tem visto e tem participado, qual é a importância que você tem dado ao seu arrependimento? Você acha que é uma coisa para gente fraca, para gente fria? Isso não está nos melhores manuais do corporativismo, isso não está na fala dos coaches da vida. Arrependimento é uma coisa que você não tem, no seu vocabulário não existe. Pois saiba que o céu é um lugar dos arrependidos. E Jesus veio buscar os doentes. Ele não veio buscar os sãos. Quem precisa de médico é quem é doente, quem reconhece. E o céu é lugar de arrependidos, de pessoas que entregaram sua vida confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconhecendo os seus pecados. Sejam pecados com repercussões graves, como pequenos pecados para o entendimento mais didático, porque pecado é sempre pecado e pecado é sempre desagradar a Deus, seja ele um homicídio, seja ele um dano ao patrimônio público, ao erário, ou uma pequena mentirinha, ou uma pequena falsificação de uma identidade, de uma assinatura. Deus sabe todas as coisas, e isso deve tocar o nosso coração, para nos fazer refletir que para sermos salvos, nós precisamos nos arrepender dos pecados, e como consequência, os batismos, o que nós passaremos agora. Que Deus nos abençoe.